Um loteamento pode ser considerado como uma fonte de renda passiva? Bem, nesse vídeo a gente precisa discutir um pouquinho o que é essa ideia de renda passiva, quais são as suas possibilidades, quais são os mitos em cima desse assunto. Eu acho que o principal sonho de todo brasileiro é fazer algum tipo de negócio, algum tipo de investimento que nos renda dividendos durante muito tempo e que esses dividendos sejam maiores do que os nossos gastos diários. Então, de certa forma, a gente não precise de trabalhar. A gente está ganhando dinheiro de uma forma passiva todo mês. Entra um dinheiro na nossa conta e com esse dinheiro a gente consegue viver. A gente tem uma renda passiva. Eu acho que esse é o conceito de renda passiva. Tá. Em busca dessa ideia de uma renda passiva mensal durante muitos meses, algumas pessoas vão para a locação de imóveis. Essas pessoas compram um imóvel e então alugam esse imóvel, seja por meio de uma administração própria ou pela administração de uma imobiliária, e vão em busca de seus clientes, e os clientes fazem ali depósitos mensais pela utilização daquele imóvel. Então eu estou falando aqui de kitnets ou imóveis compactos, apartamentos residenciais, casas residenciais, salas comerciais, galpões industriais, qualquer tipo de imóvel que seja possível alugar mensalmente. Beleza, aqui nessa discussão a gente já tem um ponto muito interessante, que é o seguinte: será que dá para a gente considerar o aluguel de imóveis como sendo uma fonte de renda passiva? Porque o que acontece na prática quando a gente fala de aluguel de imóveis? Você tem uma disponibilidade financeira, você tem um dinheiro no banco, você tira esse dinheiro do banco e faz um investimento em um imóvel. Você tinha um dinheiro, você troca esse dinheiro por um apartamento. E aí agora que você pegou todo aquele seu montante e colocou dentro do seu apartamento, você consegue alugar esse apartamento que é seu agora para um cliente, e esse cliente vai pagar uma pequena porção do investimento que você fez. 0,5% a cada mês, 0,6% a cada mês. O que significa? Você comprou um apartamento por 100 mil reais, provavelmente você consegue locar esse apartamento para uma pessoa por 0,5%, depende de cada região, mas você loca por um pequeno percentual daquele valor. Então, a cada mês você recebe 500 reais, né, nesse exemplo fictício que a gente está fazendo aqui. Tá. Então, se a gente for encaixar uma renda passiva aqui, essa renda passiva acontece ou aconteceria a partir do mês em que o seu investimento retornou para o seu bolso. Porque até o investimento retornar para o seu bolso, eu não acredito que dá para você encaixar isso como sendo uma renda passiva. Eu acho que sim, você fez um investimento, esse investimento te custou pouco tempo, né? Você comprou o imóvel apenas uma vez, e esse dinheiro vai aos poucos voltando para o seu caixa. Mas, como eu disse no começo, o investimento em locação de imóveis é uma coisa que tende a não acabar. O imóvel que é locado, ele tende a ser locado durante muito tempo. Por exemplo, no caso de um apartamento, muito dificilmente, são raras as exceções em que um edifício é todo demolido, então você não pode mais locar aquele imóvel. Então, normalmente um apartamento que foi construído, ele vai continuar sendo um apartamento durante toda a vida. Então você consegue locar esse imóvel durante muito tempo. Então o que eu estou querendo dizer? Que, né, nesse caso, durante os primeiros 200 meses de vida desse imóvel, se você estiver alugando por 0,5% ao mês, durante esses primeiros 200 meses, eu não acho que seja conveniente você chamar isso de uma fonte de renda passiva. Agora, se você passa ou se você recebeu esse imóvel de uma geração anterior, então sim, isso pode ser enquadrado como uma fonte de renda passiva. Uma outra fonte de renda passiva, talvez isso aqui faça um pouco mais sentido, são ativos intangíveis. Por exemplo, direitos autorais. Um cantor vai lá, escreve uma música, faz uma composição, grava e edita isso no estúdio. E então, toda vez que essa música é tocada no Spotify, toda vez que essa música é tocada no rádio, toda vez que essa música é veiculada, existe um direito autoral sobre aquela propriedade, que é aquela música, e esse autor vai ser remunerado com algum dinheiro. Normalmente, ele é remunerado pouquinho com cada play, só que essa música é tocada centenas de milhares de vezes, e aí ele acaba sendo bem remunerado por conta disso. Talvez com ativos intangíveis seja mais fácil de entender isso de fonte de renda passiva, né? Porque meio que não custou tanto para fazer aquilo, e aí ele vai ter uma remuneração
durante muito tempo sem ter que trabalhar. Mas olhando esse lado de ativos intangíveis como fonte de renda passiva, a gente pode olhar, por exemplo, para mim. Eu fiz uma graduação em engenharia civil. Então, eu fiz um investimento durante um período lá financeiramente para a faculdade, fiz também um investimento de tempo e energia para cursar o curso de engenharia civil e ao final eu consigo um título de engenheiro civil. E aí esse título ele pode ser aplicado profissionalmente, mas aí no caso a gente não pode enquadrar isso como renda passiva diretamente porque existe um trabalho na profissão, eu vou continuar trabalhando como engenheiro civil, mas eu vou trabalhar como engenheiro civil e aquilo que foi agregado em cima de mim de conhecimento e título tem um valor. Então existe uma renda passiva que foi agregada em cima de mim. Esse ativo intangível, ele gera uma renda apenas pelo meu título e conhecimento. Então, além do título e conhecimento, eu vou agregar também a minha mão de obra. Tá ficando um pouco abstrato, então vamos voltar aqui para o nosso caso dos loteamentos. Os loteamentos, eles têm uma particularidade e essa particularidade é a principal diferença de um loteamento para uma incorporação imobiliária. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas uma incorporação imobiliária, ela tem uma instituição financeira. Então, quando um cliente ele compra um imóvel na planta, ele vai fazer seus pagamentos a você, incorporador, até o momento de entrega das chaves. Então, ele vai pagar ali 30%, 40% do imóvel até a entrega das chaves, durante a construção do imóvel. Então, ali, quando finaliza a construção do imóvel, você entra em contato com o cliente e fala assim, olha, o seu apartamento ficou pronto, pode vir quitar a sua unidade, pode vir buscar as chaves do seu imóvel. E aí, obviamente, você só entrega as chaves do imóvel se o cliente lhe pagar o restante, os 60%, 70% restante do valor que vocês acordaram lá atrás. O que acontece de especial na incorporação imobiliária? O cliente ele não precisa te pagar esse valor, ele pode ir até um banco, uma instituição financeira, ele financia, ele assina um contrato de financiamento imobiliário, então a instituição financeira te faz o repasse desse dinheiro e o cliente agora passa a dever o banco. Aquelas parcelas, ele vai financiar 70% do seu imóvel em 30 anos. Então, você já recebeu seu dinheiro à vista. O cliente vai pagar para o banco durante 30 anos aquelas parcelas e se o cliente se tornar adimplente, o banco vai intervir, vai gerar um processo judicial ou extrajudicial, mas a relação financeira agora não é mais com você. A relação financeira é com o banco. Nos loteamentos já é diferente. Nos loteamentos não existe esse intermediador financeiro, não existe essa instituição bancária. Então, não é possível o cliente financiar a sua compra em vários anos com outra pessoa. O cliente financia a sua compra em vários anos com você. Então, se você dá um prazo de 120 meses, ou seja, 10 anos, o cliente tem uma relação financeira de 10 anos com você. Então, vamos lá. Você faz o lançamento do empreendimento e o cliente assina um contrato com você. Você executa a obra e o cliente faz os pagamentos para você. E depois da execução da obra, em que você entrega as unidades, em que o cliente pode morar dentro do lote, em que o cliente vai construir sua unidade, usufruir do empreendimento, durante todo esse próximo período, o cliente vai manter os pagamentos para você. E aqui é um ponto em que muita gente faz uma confusão. Eles pegam esse próximo período de depois que você concluiu as obras, esses próximos 10 anos, por exemplo, em que você mantém uma relação financeira com o cliente, essas pessoas olham para esse período e falam assim, aqui está a melhor parte de um loteamento. Essa aqui é a minha renda passiva. Só que será que dá para enquadrar isso como sendo renda passiva? Ou será que dá para olhar para esse período e falar assim, como a gente tem renda passiva em loteamentos, isso aqui é melhor que a incorporação imobiliária lá atrás? Não dá para a gente falar que é tão diferente assim? Por quê? Lá na incorporação imobiliária, o pagamento te é feito à vista. Na entrega das chaves, o banco vai e te entrega todo o dinheiro à vista. Lá nos loteamentos não existe o dinheiro à vista, o dinheiro é entregue parcelado. E por ser parcelado, obviamente, você vai cobrar uma taxa de juros do seu cliente. Você vai cobrar 0,5% ao mês, 1% ao mês, você cobra um juros do seu cliente. Mas então, na incorporação imobiliária era à vista, nos loteamentos é parcelado. Um é melhor do que o outro, ou porque você recebe todo mês, esse empreendimento tem a característica de renda passiva? Não. Eu não acredito que seja assim. Não é porque tem dinheiro entrando na sua conta todos os meses que você pode caracterizar isso como sendo uma renda passiva. Aquilo ali é um investimento financeiro que você fez e você está sendo remunerado por esse investimento.
Então, enquanto pelo menos não houver o payback do seu investimento, enquanto pelo menos o dinheiro não voltar para o seu caixa, você não pode chamar isso de renda passiva. Beleza, agora que a gente já olhou para o lado financeiro dessa proposta de renda passiva, vamos olhar também para a operação desse negócio. Vamos pensar aqui no caso de um loteamento, tá? Um loteamento, depois que você finaliza as obras, significa que o seu trabalho encerrou? O trabalho do loteador acabou ali, né? Ele finalizou as obras, acabou, ele tem uma renda passiva durante 10 anos, ele não precisa fazer mais nada e o dinheiro vai entrar automaticamente na sua conta? Será que a gente dá para caracterizar um loteamento dessa forma, como sendo passivamente um dinheiro que entra na sua conta? Bem, se você trabalha no mercado de loteamentos, você está atuando no mercado, você sabe que não é tão fácil assim manter uma carteira de recebíveis. Você sabe que uma carteira ela precisa de manutenção. Se o cliente atrasa o pagamento, você precisa de entrar em contato. Se o cliente pede um novo boleto, você precisa de emitir esse novo boleto. A cada 12 meses, você precisa de enviar um novo carnê para o cliente, ou a cada 6 meses, você envia um novo carnê para o cliente. O que eu estou querendo dizer é que existe um trabalho envolvido na gestão de um loteamento. E aí, você pode executar esse trabalho e ser remunerado por isso, ou então você pode repassar esse trabalho para uma empresa do mercado, uma imobiliária ou uma gestora de recebíveis, né? Mas existe um trabalho envolvido. E aí pode ser que você não esteja executando esse trabalho, né? Você então terceirizou esse trabalho para outra pessoa. Mas então dá para enquadrar um loteamento como sendo uma fonte de renda passiva só porque você não está executando o trabalho? Bem, eu acho que não. Na verdade, se a gente for resumir esse assunto e olhar especificamente para essa ideia de renda passiva, eu acho que isso aí é um grande mito nas nossas finanças. Eu não acredito que exista uma renda passiva. Eu acredito que existe trabalho que é remunerado e acredito que existem investimentos que são remunerados. Então, ou você coloca sua mão de obra e recebe por isso, ou então você coloca seu dinheiro e recebe por isso. Mas não é uma coisa que acontece passivamente. Sempre existe um trabalho de gestão e sempre existe um ativo atrás. Beleza, então qual que é a conclusão disso tudo? Bem, eu acho que ficou claro que o mercado de loteamentos é uma coisa extremamente rentável. Mas para que ele se mantenha dessa forma, rentável dessa forma, é necessário que haja muito trabalho de gestão atrás dessa carteira, muito conhecimento técnico em cima dessa carteira de recebíveis para manter a saúde desses recebíveis e também que todas as decisões financeiras do projeto elas precisam passar por cima dessa análise do tempo. Você não pode ignorar que haverão 10, 15 anos de recebíveis. Você tem que considerar isso dentro do tempo. Bem, se você entende que um loteamento funciona dessa forma como eu acabei de descrever, que não é apenas deixar de lado e deixar as coisas acontecer passivamente, se você entende que é necessária a gestão, se você entende que é necessário conhecimento técnico, se você entende que essas análises são importantes, então eu te convido a participar do meu treinamento Curso de Loteamentos. Esse é um treinamento super completo, super profundo em todas as áreas necessárias para o sucesso dentro do mercado de loteamentos. Bem, eu espero que esse conteúdo seja útil na sua prática profissional e nos encontramos numa próxima oportunidade.